Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rogério, sejam muito bem-vindos à Light Vision. É um prazer recebê-los aqui. Sabemos da dificuldade que é vir participar do treinamento, do bate-papo, né? Hoje, na verdade, é alguma coisa assim, mostrando a nova linha barco, o novo formato da barca aqui no Brasil. Sobretudo, a gente vai falar bastante sobre um equipamento aí que está sendo um grande sucesso no mercado mundial, sobretudo no mercado brasileiro também, já tem várias empresas utilizando, que é a BDS 4KSGI. Então, hoje, o formato será o seguinte: vamos fazer uma breve apresentação aí da empresa. O Paulo vai falar bastante aí sobre a Barco, né, que é o gerente da Barco para a América Latina. E depois a gente faz um intervalozinho para mais um cafezinho ali, uma troca de cartões, aí para quem quiser usar o toalete. E depois a gente volta na parte final e a gente vai entrar um pouquinho de mão na massa aí para mostrar como ela funciona na prática, né? Então, todo o sistema hoje aqui está conectado na PDS, então na I2 e na S3. Bom, falando um pouco sobre a Light Vision, falando um pouco sobre nós, quem somos nós, né? A Light Vision é uma empresa de prova V profissional, né? Quer dizer, alto nível profissional, já há 30 anos no mercado. Nós distribuímos aí muitos equipamentos das melhores marcas disponíveis aí. Então, o nosso foco, né, como distribuidor, é prover para o mercado os melhores produtos, tentar ter sempre disponibilidade o mais rápido possível, né, principalmente dos produtos de maior giro, e dar suporte ao cliente. Então, tem muitos mercados que nós não atuamos diretamente, sempre vindo através de parceiros comerciais, revendas, integradores, etc. E o mercado de eventos profissionais, aí sim, é o mercado que nós atuamos diretamente, por uma questão de conveniência. Okay? Sempre com o suporte do fabricante. Sempre. Então, a gente não vende nada que não seja com alguém que a gente tenha apoio, que a gente tenha suporte, porque a gente tem que dar garantia, nós somos solidários com garantia, suporte técnico e etc. E esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, já desenvolvendo há alguns anos, são os treinamentos que é de extrema importância. Porque nós percebemos que não adianta só querer vender produto, sobretudo produto da área profissional. Né? Nós não vendemos bielomessa, não vendemos televisão. Né? Se chega em casa, a própria pessoa já tira da caixa, já liga na tomada, liga o controle remoto e sai funcionando. Nós trabalhamos com uma linha profissional, que exige muitas vezes até capacitação técnica. Então, dentre todas as marcas que nós representamos, né, a Barco, um parceiro é bastante importante, nós temos a Sonic, SC, NEC, Show, Apsen, Norstar, Panasonic e etc. E a nova aquisição aí de parceria é a Carray, né, que é um fabricante de áudio italiano, de áudio de alta gama, né, de alta capacidade. Então, acabamos de fechar um contrato com eles aí para a distribuição de pelo menos uma parte da linha deles aqui no Brasil. Tá? E com isso, a gente vai promovendo sempre esses seminários, esses bate-papos, para que levar as informações mais atualizadas possíveis para vocês. A semana passada, por exemplo, nós tivemos um treinamento com certificação da QSC. Então, para quem trabalha com automação aqui, nós vendemos automação QSC e o próprio fabricante usa as nossas instalações aqui para dar o treinamento. Tá? Uma outra característica é o custo dos treinamentos. Quanto que nós cobramos para dar um treinamento, seja da QSC certificado, seja aqui com a Barco ou com outros parceiros? Zero. Nós não cobramos treinamento. Por dois motivos. Primeiro motivo, que nós não somos escola. Né? Nosso negócio é vender produto, somos distribuidores. E segundo motivo, que nós precisamos levar informação de qualidade para o mercado.
Porque toda a informação que nós levamos para o mercado parte do fabricante. Então a probabilidade de estar errado é muito pequena. Diria que quase zero. Né? Pode, eventualmente, numa situação muito específica, lá ter alguma informação que você vai desencontrar. Mas é quase que impossível acontecer. Então tudo que será dito hoje em relação a Barco, a própria Barco está presente aqui, então são informações que vêm da origem. Né? Não foi aquilo que eu vi, alguém me contou, eu assisti um vídeo na internet lá e alguém falando. Não, aqui a fonte é direta. Né? Então isso também é um diferencial, porque a gente tem, diria até que algumas informações aí antes do mercado. Né? Hoje será dito um pouquinho ali, eu quero dar história que o Mauro vai falar, o senhor vai comigo, mas ele vai falar sobre o lançamento de um novo produto que vai acontecer. Marquem na agenda de vocês, 1º de outubro de 2024, pode marcar. E depois ele conta o que é. Tá? Senão eu vou estragar a festa. Bom? Então nós somos distribuidores de todas essas marcas já há bastante tempo, né? Muitas delas aí com a gente, por causa da Sono, por exemplo, há mais de 30 anos. A marca do Encanto já deve estar na casa dos 15, né? Mais ou menos isso aí, entre 12 e 15 anos. E os demais, cada um dentro da sua, do tempo que a gente fechou o contrato com eles. Bom, comprar é fácil, vender também. Por que comprar com a gente? Por que a Light Vision? Né? Pô, você tem outras opções de mercado, tem outras empresas que também vendem? Com certeza. Porque nós temos algo a mais para entregar para vocês. Primeiro, uma equipe profissional, uma equipe técnica, comercial, que entende do que está falando. Não é simplesmente um tirador de pedido, não é simplesmente, quero vender uma processadora aí 2, custa X mil reais e tal, está aqui, vou tirar aqui o pedido aqui, né? E vamos fazer o processo de venda. Não, aqui a gente faz a parte de consultoria também, a gente dá um apoio para vocês. De repente vocês estão desenvolvendo algum projeto, tem alguma necessidade específica, tem necessita de alguma informação, entre em contato com a gente vai ajudar a direcionar as informações da melhor forma possível. Tá? A outra questão nós somos uma empresa extremamente flexível, uma empresa com decisões rápidas. Nós não somos uma empresa monstruosa, consequentemente, as decisões são mais rápidas, né? Porque quando a empresa é extremamente grande, aí tem que falar com o Papa, depois falar com o Bispo, depois falar com o Santo, depois falar não sei com quem, quer dizer, demora um ano para a informação chegar, né? Aqui, o nosso acesso é mais rápido. Então, a gente procura, de uma forma, assim, bastante objetiva, trazer a informação o mais rápido possível. Okay? A importação, distribuição, nós temos aí possibilidades de formas de venda, nós temos, para quem tem aí a condição de fazer importação, nós conseguimos, uma boa parte de tudo aquilo que a gente comercializa, vender fora, vender Estados Unidos, né? Que é o caso de toda a linha de projetores, que é o caso da linha de processamento da larga, que é a linha de áudio, a linha QSC, todas essas linhas aí a gente consegue vender fome com garantia no Brasil, com suporte técnico no Brasil. O único produto que a gente não consegue vender fome é painel elétrico, porque isso vem direto para cá e a gente não consegue levar para outros lugares por questões tributárias e etc. Então, no momento, não seria só venda no Brasil, mas os demais a gente consegue vender também em outros lugares. Tá? Então, as nossas soluções, nós trabalhamos com painel de LED, trabalhamos com vídeo processamento, monitores profissionais e projetores profissionais. Por que a gente frisou projetores profissionais? Né? Porque projetor é um produto que tem uma linha mais doméstica, tem uma linha mais simples. São aqueles equipamentos lá de 3, 4 mil luzes que vendem no Caluca 12 vezes sem juntos de um cartão. Esse produto normalmente eu não tenho. Tá? É uma questão óbvia. Né? Porque é um produto que é muito mover em caixa, então não é muito nosso perfil. Nosso perfil é um perfil mais profissional. Identificar, por exemplo,
a necessidade para um determinado projeto de direcionar qual o melhor produto, qual o melhor tipo de cliente, e até ajudar em alguns aspectos até em instalação. Além disso, microfones receptores linha Shure completa, as câmeras semi-profissionais e profissionais da Sony, câmeras PTZ, caixas acústicas da QSC, e agora entrando a Array, e a QSC, além das caixas acústicas, também a parte de automação. Ok? Tem o QSIS. É isso, né, Vinícius? QSIS. Tá bom. Bom, treinamento de certificações, a gente já falou um pouquinho, né? A certificação depende muito do tipo de treinamento, tá? Então, esse aqui, por exemplo, não é certificado. Porém, alguns treinamentos, como a PSC e de outros, aí recebem certificação. E a gente está trabalhando aí, provavelmente, no treinamento autônomo, também que talvez tenha certificação. A gente está levantando essas possibilidades aí, mas isso a gente vai informando vocês no decorrer, né? Ah, mas Rogério, como é que eu sei quando tem treinamento? Como é que é a agenda? A gente está melhorando essas questões aí de informação, etc. Então hoje no nosso site ainda não tem a agenda disponível. Porém, quando vai acontecer um evento, pelo menos é com 2, 3 semanas de antecedência, a gente já começa a soltar nos meios das redes sociais aí, tá? Instagram, Face, companhia limitada, tá? E para todo mundo que está cadastrado, com certeza vai receber o convite, porque já faz parte da nossa base de dados. Okay? Bom, basicamente é isso. Né? Eu vou passar agora. O mercado de atuação é só. Na verdade, a gente não vende direto, mas o corporativo educacional e eventos de religião de renda é onde as empresas que compram com a gente normalmente atuam. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o Mauro, para que ele faça a apresentação da LAR, e depois eu retorno no segundo momento. Muito obrigado pelo nome. Então, bom dia a todo mundo. Obrigado pela presença. Tudo bom? Você está aqui, muitos familiares aqui, muito bom vê-los aqui. Quero agradecer a sua presença de vocês, mas também o pessoal aqui da área de vídeo, né, nossos distribuidores, como o Rogério bem apresentou, responsáveis aí por fazer esse evento hoje. E também lembrar que esse evento aqui, por exemplo, ele foi provocado, né? Ele foi criado por alguns de vocês que nos pediram, e justamente porque conhecem muito alguns produtos e outros não. E às vezes em muitos casos, em muitos eventos e projetos que estão trabalhando, às vezes fica uma certa insegurança. Será que eu posso entrar com uma S3, eu posso entrar com uma BDS, B2, e quando eu posso usar um ou outro? Então, essa necessidade, esse desejo, né, de conhecer um pouquinho mais da linha, foi o que provocou esse evento de hoje. Eu quero agradecer e vocês podem ter certeza que a gente está disponível para as demandas que vocês tiverem. Então, podem nos acionar para isso. Então, a ideia da minha apresentação, fazer uma visão geral da empresa, como está hoje. É bem importante vocês entenderem e conhecerem um pouquinho como está a empresa, o que está fazendo. Um pouquinho da linha de produtos, então, no geral também que a gente tem disponível, né? Especialmente a estrutura ligada a serviços, que eu vejo uma preocupação também muito comum, assim, né, de indústria de produto. Como é que é a garantia, como funciona, tem no Brasil, né? Então tudo isso vai ser explicado aqui na minha apresentação. Depois eu volto para o Rogério para falar de alguns assuntos um pouquinho mais técnicos. Vamos lá. Então aqui, como vocês podem ver aqui no quadro, esse aqui é a parte que eu tenho aqui na sua história, né? Aconteceu em 1934, então ela está completando esse ano, ela é 90 anos, é uma empresa bastante tradicional no mercado, e muita gente também se pergunta, às vezes vai chamando, vai colocando nome, mas não sabe de onde vem, né? Então são algumas curiosidades, por exemplo, para quem não sabe, né? A ARPA é uma sigla que quer dizer Belgian American Railway Corporation, ou seja, a empresa ela começou construindo rádios com componentes americanos vendendo pela Europa, para outros países, hoje vai chegando até chegar à área de imagem, de projetores, e hoje é reconhecidamente um dos projetores mais, digamos assim, uma referência, né, em termos de tecnologia na área de imagem. Tá? Hoje somos mais de 3.200 empregados, 48 nacionalidades diferentes, tem uma diversidade muito grande, tem uma empresa muito rica nisso, e mais de 500 patentes. E se trabalha justamente nesses produtos de mais alta tecnologia. Então, quando vocês veem um produto uma certa inovação,
muito alto em hotéis, tecnologias próprias, justamente para entregar o que tem no mercado. Tá? Algumas vezes também relação aos produtos, às vezes a gente ouve falar, mas a vaga para cinema, a vaga para Shell, que é a vaga para hoje. Então, isso eu também coloco esses slides para explicar isso para as pessoas, para esclarecer um pouquinho. Hoje a vaga tem atuação em 3 grandes áreas no mercado, que é a parte de healthcare, né, a parte médica, que a gente trabalha com os monitores médicos para laboratórios, hospitais, toda essa parte hospitalar, médica em geral. A gente tem presença que tem não só os sujeitos, como de marketing aqui no Brasil também. Tá? A parte de enterprise, a parte de corporativa, nós temos são os chefes, para quem não ouviu falar, é um dispositivo extremamente popular dentro do escritório. Basicamente, você vai encontrar, especialmente em escritórios de multinacionais, grandes empresas, são dispositivos que você consegue espelhar o seu aparelho com um monitor, ou na tela, projetor, o que for, sem fio, né, de uma forma extremamente estável e fácil de usar. Por isso que a gente tem desde o mercado pela facilidade do uso. Então, desde aquele diretor de empresa, uma pessoa que não tem nenhum tipo de familiaridade com tecnologia, é muito simples. Você espera que ele não vai ser aberto do botão esquerdo, é muito fácil e isso é muito rápido. E outra linha na área corporativa é a sala de controle. Então, a sala de controle e instalações mais críticas, instalações de uso mais frequente, mais contínuo, por exemplo, não só na área de segurança, mas em áreas em que você trabalha, por exemplo, dentro do governo, abastecimento de energia, de água, todo esse tipo de instalações de grande intensidade, que trabalham 24 horas, 7 dias por semana, tem um painel na placa, um visual, algum tipo de instalação de sala de controle para colaborar com esse tipo de uso. Né? Então a gente tem instalações que tem mais de 10, 12 vezes funcionando sem parar e está lá funcionando. Então a gente é muito interessante por isso, pela estabilidade, pela confiabilidade do produto. Tá? E por último aqui, não menos importante, a parte de entretenimento, que tem a área de cinema, que a gente é muito presente, muito conhecido. Então, desde redes famosas como Cinemark, Cinépolis, outras redes do interior, às vezes lá fora, como em outras redes internacionais em outros países. A gente é líder de mercado, em geral, no Brasil a gente tem quase 80% do mercado, bastante coisa, e em alguns países a gente chega normalmente perto disso. Em geral, é um pouco mais da metade. Então, a gente tem uma presença muito boa e importante. E a outra área de entretenimento é a área do trabalho, que a gente chama de experiência imersiva, que são tradicionalmente os projetores e os processadores de imagem que estão aqui hoje. Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles e vocês vão conhecer também. Então, normalmente quando a gente fala de experiência imersiva do trabalho, justamente isso, a gente tem projetores, e até porque vocês são do mercado também sabem e presenciaram isso, né? Esse período que a gente vive agora, pós-pandemia, teve uma explosão muito grande de projetos imersivos, nessas exposições que saem por aí em museus, exposições temporárias, muita coisa no projetor, e foi uma nova proposta, uma nova utilização do projetor. A gente estava acostumado a ver não só aquelas instalações mais clássicas, de tela e projetor em vários ambientes, depois veio o mapping, né, que é o mapping que tomou conta, ele aparece até hoje ainda bastante comum nos lugares, mas apareceu essa questão das exposições imersivas e realmente tomaram um pedaço de um segmento bem importante no parte do universo. 3 pilares que a gente normalmente vê bastante reconhecido, então a parte de liderança tecnológica, como comentei com vocês, investimento em patentes, acesso a tecnologias proprietárias, a parte de tranquilidade de uso, então um produto extremamente confiável, robusto, dificilmente, claro, qualquer equipamento eletrônico isso está sujeito a algum tipo de problema, a gente não controla todo o nosso entorno, mas eles normalmente são produtos bastante demoram para ter algum tipo de problema. E a parte de experiência, a consistência que a gente tem em termos de apoio, né? Então isso é um ponto muito importante e que às vezes o que falta é um pouco de informação para poder ter acesso a esse tipo de apoio. Né? Então eu vou falar também sobre isso. Os segmentos aqui em relação a negócio, mercado, a gente está falando aqui de eventos ao vivo, então locadores, em geral, assim, como a de vocês estão aqui hoje, é um mercado muito importante para a gente está sempre muito presente. A parte de entretenimento temático, né, os museus, as exposições, isso também a gente está bem presente. A parte de simulação e realidade virtual, é um segmento bastante diferente, né, da maioria do pessoal que trabalha com evento, que é uma área que é muito focada hoje muito das universidades, em fábricas, que são usadas para projetos, engenharia, desenvolvimento de nossos produtos, e eles usam muito esse
esse ambiente virtual justamente para economizar e para diminuir riscos. Então, por exemplo, quando vai fazer um treinamento de um técnico, em vez de mandar ele no Petrobras, uma plataforma marinha, não sei aonde, não sei é caro, parável, só você faz um ambiente mais seguro, controlado e em realidade virtual. Você vai fazer também desenvolvimento de um carro, desenvolvimento de um avião, todas essas grandes indústrias onde usam essas ferramentas, normalmente isso trabalho no trabalho. E por último, a parte corporativa, que é mais aí o nosso dia a dia, por exemplo, a coisa aí, o projetor da tela, são os auditórios, as salas de reunião, tudo isso que a gente está acostumado a ver no dia a dia das instalações mais comuns. A estrutura da Vata hoje na América Latina, a gente tem 3 escritórios, então um está aqui em São Paulo, que é o escritório do Brasil, fica aqui em Moema, todos vocês são muito bem-vindos, quem quiser conhecer. Eu deixei os tratores ali na frente do quadro, quem quiser quiser ir lá, tomar café, conhecer, falar um pouco, estou aqui para isso. A gente tem escritório em Bogotá, Colômbia, e um escritório no México. Todos esses escritórios têm engenharia, têm apoio técnico, têm acesso ao centro de serviço, tem gente de vendas, tem marketing, tudo isso. Então é uma estrutura bastante forte, posso dizer assim, para uma empresa nessa área, que serve para atender o cliente. E aí, alguns de vocês já trabalham com os equipamentos, eu sei, tem um problema, tem alguma dúvida técnica, tem como fazer esse tipo de contato com a gente. Né? Isso é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes e eu sobre isso mesmo, as pessoas ainda não têm essas informações. Então, eu faço questão de todas as apresentações falar sobre isso, para que a gente deixe isso mais claro, mais seminado, né, com vocês. A gente tem um compromisso muito grande com a experiência, como eu coloquei lá nos pilares, porque muitas das áreas que a gente trabalha são muito críticas. A gente não trabalha em sala de controle, por isso cinema, que é um negócio que nunca para. E vocês também, né, muitos de vocês que trabalham com eventos, vocês estão trabalhando normalmente em final de semana, noite, feriado, não tem tempo, né? Tem qualquer hora de trabalhar. Então, isso que o Paulo que às vezes não escolhe a hora para estar com um problema, vocês terem alguma dúvida sobre isso. Né? Então, a gente tem um telefone disponível no Brasil, tá? Que é aqui. Depois eu vou compartilhar essa apresentação aqui com o pessoal da WD, se vocês deixarem um e-mail, vocês podem receber essa apresentação com esses números também. Tá? Mas a gente tem um número aqui em São Paulo, tá? Que funciona de segunda a sexta, das 9 às 6. Tá? Esse telefone tem um engenheiro do outro lado, tá? Não é um chatbot, né? Enfim, não tem nada, né? Uma pessoa que vai estar verificando, nada disso. É um engenheiro treinado, capacitado, que sabe muito bem responder dúvidas técnicas. Então, ele pode auxiliar vocês desde uma configuração de projetor, de um produto que vocês não precisam de alguma informação. Ele pode informar, por exemplo, onde tem um centro de serviço, ou uma assistência técnica que vocês vão utilizar. Qualquer tipo de indicação desse formato técnico, ele está capacitado para fazer isso para vocês. Isso é muito bacana. Além disso, se você não tiver uma questão muito urgente, a gente tem também um e-mail que essa mesma equipe recebe e abre um chamado, ou um ticket, como a gente chama internamente, né, que é o service, em inglês, né? Então, eu digo assim, service.latam@bac.com. Nesse e-mail, vocês podem fazer essa mesma consulta. Então, a equipe recebe a pergunta de vocês e responde com um tempo que a gente tem aqui internamente. A gente tem uma política interna para um tempo de resposta. Então, isso também é bastante importante. Quando o produto não está na garantia, a gente tem um compromisso de responder em 16 horas. Quando o produto está na garantia, são 8 horas. E quando a gente tem um contrato, a gente pode estabelecer contratos. Então, redes de cinema, por exemplo, eles têm contratos com a gente. Porque eles querem um atendimento 24 horas, 7 dias por semana e o mais rápido possível. A gente pode fazer esse tipo de contrato, tá? Ou vocês podem também, na aquisição do produto, pode pedir um serviço adicional que a gente chama de Essential Care. Esse Essential Care você pode estender a garantia até 5 anos e pode ter esse nível de serviço também para atendimento 24/7. O que acontece aqui? Mas você falou que só tem de segunda a sexta. Sim, fora desse horário, a gente vai ter um outro engenheiro disponível em outro escritório da BAC, em outra localização. Então, não necessariamente ele vai falar português, né? Infelizmente não dá para ficar 24 horas falando em português, mas a gente sempre vai ter alguém disponível se tiver um contrato. E o compromisso, né, um termo aqui de um tempo de resposta de 4 horas. E por último, aqui a gente também tem um acesso do portal, que quem se registrar, pode também se registrar no nosso site, pode entrar pelo portal e fazer também o chamado, alguém ticket, uma consulta técnica através do portal.
Então a gente tem uma estrutura bastante, eu acho bastante robusta, bastante interessante para um fabricante estrangeiro, né, que está aqui, que quer promover essa boa experiência, né, e que eu acho que eles nem sempre têm essa específica, eu acho muito importante compartilhar. Né. Aqui um pouquinho mais do que eu falei sobre o Sensation Care, né, que eu comentei com vocês. Então, o pessoal aqui da Lightfish tem as informações sobre isso. Então, quando por exemplo, eu quero investir em empresa em comprar uma PDS. Eu queria comprar junto com o Sensation Care. Ok, a gente pode estender a garantia para mais 1 ou 2 anos, se vocês quiserem, e a gente pode aumentar também o nível de serviço em cima desse produto, além da garantia convencional, tá? Para, por exemplo, colocar incluir atendimento 24/7, atendimento on site, e uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Tá? Bom, esse aqui é um comparativo entre o Sensation Care e os outros, do vocês. Né? E em alguns casos, dependendo do tipo de negócio que vocês trabalham, a gente pode também fazer algum tipo de contrato personalizado. Então, meu negócio ele é muito específico e ele precisa de um atendimento diferenciado. A gente pode fazer isso também. A gente tem que ter engenharia justamente para isso. Tá? Vou falar aqui também um pouquinho da uma visão geral da lineup, da linha de produtos que a gente tem. Então, acho que vai ser bom nessa daqui para saber entender um pouquinho o que a gente está oferecendo hoje nesse momento do mercado. Essa aqui é a linha de projetores. Então, para quem não conhece aqui a linha de projetor, aqui 100% da linha de projetor da Vacro é DLP, tecnologia de espelho, tá? Então, eles um chip, 3 chips. Parece muito extenso, mas é bem simplesmente fácil de entender, tá? Tudo que começa com a letra F, que é o F40, 46 e assim por diante, são os modelos de resolução 4K. Vocês vão perceber que tudo começa com F e começa resolução 4K. Tudo que começa com G, o G50, o G60, o G62, o G100, são de resolução W e GA. Tá? Então você já consegue dividir bem aqui. E recentemente, a gente lançou agora o I600. As primeiras unidades vão ser enviadas, vão começar a ser despachadas no próximo mês, em junho. E a WWT, se Deus quiser, agora vai começar, vai querer já deixar com a gente, eles vão começar agora também a trazer esse produto aqui para o Brasil, para vocês terem uma oportunidade de conhecer. Qual que é a diferença desse produto dos demais? Esse aqui, ele é 4K, como as anteriores, mas criado, desenhado por uma instalação, digamos, um pouco mais convencional. Esses modelos da CBF, eles são muito avançados, eles têm 3D, eles têm usado realidade virtual, são excelentes, muitos cursos. Mas quando a gente vai fazer o orçamento, vai trabalhar com o dia a dia nosso, às vezes a gente tem um produto muito mais caro do que o mercado está disposto a investir. Então a gente desenvolveu esse produto novo, um preço muito competitivo e já trabalhando em 4K. Isso ajuda muito, a gente já percebendo que tem muito interesse em relação a isso. Né? Já começar a sair do mundo do Full HD, da VGA e ir para o 4K. Né? Então, se empurrou e que faltava, e parece que esse é o momento agora de começar a pensar nessa transição. Né? Então, são 3 modelos, 8, 10 e 14 mil lumens, né? E outro detalhe que todos os produtos da Vacro trocam eles, todos são de lítio intercambiável. Então, vocês nunca vão encontrar um produto da Vacro com outra tecnologia que não seja DLP ou que tenha fios fixos. Isso daí não existe no trabalho no momento. Tá? Passando para o mundo dos 3 chips, a gente hoje está com as linhas UDM e UTX, que são, na verdade, eles mudam basicamente a parte de luminância, né, de brilho dos projetores. Todos eles trabalham, esses 3 primeiros trabalham com as lentes LD+, são aquelas lentes visuais dos HDX, no HD20, são produtos muito consagrados no mercado, então é um compromisso da empresa também trabalhar com modelos atuais, mas trabalhando combatindo com acessórios de produtos superiores. Então isso é bastante interessante porque a gente, por exemplo, tem muita gente dessa no mercado hoje no Brasil, muita gente. Então, não vou falar 100% da linha da TD, mas vai funcionar no laser, por conta de tamanho de chip e tal, mas a grande maioria dos produtos das lentes vão funcionar e são compatíveis com eles. Então isso é bem bacana. E a gente está lançando agora a linha DX. Ela já foi anunciada, na Infocom, que é a maior feira que tem no mercado aqui nas Américas, que acontece nos Estados Unidos no próximo mês. A gente vai mostrar esse produto lá, né? Alguns clientes do Brasil estarão lá, né? Então eles vão conseguir ver de primeira mão. E o lançamento oficial no Brasil vai chegar no segundo semestre. Então,
A gente tem expectativa aí no momento certo de também fazer o lançamento desses produtos aqui no Brasil, para que todo mundo possa conhecer de frente, né, como que, assim, ao vivo, né, como que ele performa, e eu tenho certeza que vai ser esses dois vão ser grandes clientes do mundo aqui, certeza. E esse último produto aqui é o nosso, digamos assim, o estado da arte, é o produto mais de maior tecnologia agregada hoje, porque ele é uma RGB laser, né? Então muita gente se pergunta com essas diferenças, mas justamente a RGB laser é ele que vai te entregar hoje ao maior nível de cor, maior nível de qualidade, mas no sentido, digamos, de fidelidade de imagem. Então, se você tem aquela imagem está chegando no seu computador, no seu e você quer entregar na sua projeção o nível mais fiel de cor exclusivo, a RGB laser no gestor da arte, né, o quadro nativo que a gente tem para entregar. No futuro, essa plataforma FBX, hoje a gente está lançando a WGA e 4K UHD, né, Pixel Chip. Mas em breve, nos próximos dias, a gente vai lançar também a linha PDX que vai ter o 4K nativo RGB. Então, aos poucos, essa linha ela vai tomar conta aqui de todo mundo que usa o universo do DLP, 3DLP. E esse aqui é um produto, como eu falei, que tem bastante potencial aqui de sucesso e tenho certeza que vai fazer aqui no Brasil. A linha também é dividida em flagship e smartline. A smartline são todos os WGAs com chip e todas as demais, o 4K e o 3X são uma flagship, são divididos assim por causa do software que a gente tem, que é chamado de Pulse. Né? Então, o Pulse, dentro do software, dentro dos projetores da Macro, ele já tem uma série de recursos que muitos de vocês já usam, acho que muita gente conhece, e a gente tem interesse, mais e mais, vou falar um pouquinho também disso, de disseminar um pouco mais esse conhecimento, de como usar, como fazer, e em breve vamos ter mais coisas sobre isso. Tá? E a gente dividiu as linhas justamente em Smartline e Flagship para justamente entender o que cada um tem em termos de recursos de software. Então, o Smartline, né, que são aqueles do chip DLP, da WGA de produção, eles vão ter 3 recursos principais do software, que são a comunicação com o aplicativo, com o app, né, iOS e Android, a parte do toolset, que é todo o controle feito por computador. Então, por exemplo, você tem uma instalação grande, um museu, uma exposição, uma universidade, e muitos projetores, você pode ligar todas as redes e você controlar os por computador. Então, você consegue, por exemplo, identificar se alguém esqueceu uma das unidades ligadas, quanto tempo de uso, né, em cada projetor, se alguém esqueceu de algum tipo de problema, no aquecimento, a ventoinha pode funcionar, qualquer coisa você consegue falar para você, isso de uma forma muito profissional. Então, se você tem contato de serviço com o cliente, você pode gerar um relatório só para ele, mostrar para ele, olha, tal dia a gente está precisando de um relatório a cada uma semana. Aqui o relatório, tal dia está assim, nesse estado, nesse tipo de serviço. Então, isso é bem legal e ele mostra tudo isso para você. Ele mostra até a temperatura ambiente, você consegue medir isso e colocar isso no relatório. Tem bastante informação, é bem interessante. E tem a versão dele remota, que é a versão de grupo, né, que é o IMS, que a gente chama, Insights Management Suite. Esse aqui é uma versão que você pode instalar no computador e por rede no nuvem você consegue também acessar os projetores e fazer o mesmo serviço. Então, essas 3 funções têm os modelos mais simples. Eu acho que é mais sofisticado, né? Esses grupos são felizes, né? Então, se você tem muito mais recursos também, você vai ter o benchmark, todos eles, 3D, muitas funções que nem sempre todo mundo vai usar. Tá? Algumas diferenciações do LAC, quem não ouviu falar, a gente tem uma tecnologia chamada DuraOptics, que é uma tecnologia que deixa justamente o produto mais robusto, mais confiável, do que selado, todo o caminho, eu acho, todo o caminho de onde passa a luz dele, desde quando ele é gerado no laser, passando pelos LEDs, pelos microespelhos, até chegar nas lentes e sair, todo esse caminho é selado. Então isso daí, cara, te dá muita segurança, sabendo que, digamos, o coração, a parte mais sensível, a principal parte do projetor, ela está toda protegida de poeira. Então isso é bastante importante, porque o poeira passa para lá dele, todo momento. Então você liga isso no ar, refrigera o projetor e depois devolve. Então, se essa parte principal que tiver algum nível de proteção, em algum momento, dentro do ambiente, a gente sabe como é que é. Você está lá montando o stand e tem um sujeito ali serrando o
cenário, ou você está num show e a gente está soltando máquina de fumaça, ou você está em qualquer outro ambiente, sempre tem alguma coisa que pode danificar o seu produto. Né? Então a gente tem esse tipo de cuidado, né? Além de filtros desses, a gente tem filtro para fumaça, filtro para poeira, coisas adicionais que você pode incluir no produto para realmente ficar mais robusto ainda. Uma outra tecnologia também que a gente tem chama Dynatype, que você consegue colocar, acionar, né, no projetor e você aumenta muito o nível aqui, a relação dele de contraste. Né? Então, entre claro e escuro, você tem uma definição melhor, você fica com uma sensação no meio que ele olha, né, quando compara aqui com a imagem que vocês podem ver, e fica mais agradável. Né? Ele vai falar, puxa, ficou melhor, a qualidade está melhor, mas na verdade é porque tem um processamento diferente, né, que a gente desenvolveu e coloca essa função dentro do projetor. Tá? Falando um pouquinho aqui também dos processadores, que depois o Rogério vai entrar em detalhes, mas eu acho legal vocês terem essa visão geral também dos produtos, né, que a gente tem disponível. Você sempre tem um nível, está sempre com novidade. Então, todo ano, né, uma empresa diferente tem alguma novidade, um lançamento, e esse ano a gente tem um lançamento gigante, né? Tem muita gente já muito interessada nesse produto, que é o Encore 3. É a nova geração da Encore, né? Aqui já teve contato, teve Encore 1, Encore 2, depois agora Encore geração 2 e agora Encore 3. Né? Então, esse produto vai chegar. Já está sendo anunciado, já está sendo mostrado, né, em alguns eventos. A gente já tem calendário de lançamento e por toda essa dedicação e interesse que tem aqui na região, no Brasil, a gente vai fazer um lançamento que chama de lançamento mundial, em vários países. E o Brasil também vai fazer parte desse calendário. Então, em outubro, como perguntando o spoiler aí do Rogério, a gente vai trazer o M3 para cá, o pessoal da fábrica, e vai fazer um evento aqui que eu acho que vai ser episodiado. Assim, muita gente conseguir ver, esses eventos são convidados, e vão sair desse evento com bastante informação e acredito muito bem impressionado com que vai ser esse novo produto. Tá? Bom, seguindo aqui a gente tem a E2, que é hoje o carro-chefe da empresa, né, desse segmento. É um produto assim, referência de mercado, muita credibilidade. A S3 e a X. Então, todos eles compartilham aqui da mesma família, que a gente chama hoje de event master dentro da data. Né? Então, eles têm o mesmo software, muito a PDS também, tem o mesmo software, a mesma filosofia de produto. Então, esses produtos aqui que são X para cima, por exemplo, eles se comunicam. Se você tem um E2 e você tem um S3, você pode fazer eles trabalharem juntos. E aí você consegue aumentar esse atividades de salitre, você pode trabalhar em configurações muito diferentes, de acordo com o tipo de projeto que você tem. Você pode trocar as placas que você tem aqui, de entrada e saída, você pode expandir o seu processador, você pode configurar para série, muito recurso. Só para você ter uma ideia, um curso desse aqui, por exemplo, certificado, que o Rogério está falando, leva mais ou menos uns 3 dias. Você tem uma média de quanto? 3 dias cheios, né? Quanta informação tem, né? Além do final tem uma prova, então é bem robusto isso. Segundo aqui, a gente tem a PDS 4K, que é um produto que a gente hoje está, felizmente, com muito sucesso, criou uma demanda bem bacana aqui no Brasil. Ele tem o mesmo software, só que é uma versão simplificada. Então, muitas vezes a gente, claro, quando a gente fala, né, de produto, todo mundo quer melhor, mais potente, aí sim a gente precisa disso. E muitas vezes quando a gente fica muito focado no topo de linha, a gente acaba correndo isso de viabilizar um projeto. Às vezes a gente tem um recurso mais limitado, tem que fazer, mas quer usar, claro, todo mundo quer usar um produto de primeira linha. Então a PDS entrou no mundo para justamente suprir essa demanda. Eu não preciso colocar uma placa de LED gigante, eu não preciso colocar muitas telas, não preciso colocar muitos projetores. Eu tenho uma situação aqui com a condição menor, mais reduzida. Então, o PDS serviu para isso. O Rogério vai falar um pouco mais sobre isso, o uso das diferenciações dele, e é justamente para isso que ele está aqui, né, para mostrar as diferenças dele para os outros, incluindo também a parte de áudio. Né? Esse aqui tem um outro diferencial bem legal, que também trabalha com Dante. Então, você pode incluir, né, que é um funcional, uma placa no painel dele, e ele vai ter conexão por rede com Dante. Tá? Continuando aqui as novidades, a gente tem aqui um conversor novo, chegou outras cores, então
Ele tem 3 versões, ele trabalha em recebe o sinal digital, ele pode passar para fibra ou uma plataforma nova agora que está chegando que chama IPX. É uma plataforma que você trabalha, um protocolo que você trabalha em rede, que você transmite sinal de vídeo por rede. Os outros, a gente tem um outro conversor que é super famoso, né, que é o Image Pro, que é muito usado também, o pessoal usa para LED, eventos em geral também gostam muito dele. E as placas elas são as mesmas para todos eles. Então, por eles fazerem parte da mesma família, usam as mesmas placas. Então, se o locador, o dono da empresa, investir mais 2, depois ele quer comprar mais 3, ele pode usar a mesma placa. Não precisa comprar placas diferentes. Isso é muito interessante. Você pode ter um estoque de mesma placa, pode mudar a configuração dele de acordo com o projeto ou que você estiver. Tá? E a compatibilidade é a mesma. Então, quando a gente lança produtos novos, como o caso do D3, ele vai ser compatível com as placas que já existem. Então, isso dá uma segurança, né, de investir sabendo que no futuro a gente vai respeitar a compatibilidade. As controladoras também são de uso mais comum, né, na parte de eventos, o pessoal que gosta de ter o botão ali, né, para apesar de dessa interface ali, a controladora é compatível, onde você pode configurar o do cenário, o tipo de transições de cenário que você tiver, mas lembrando que todas elas também, todos os processadores podem ser controlados com software. Então, eles vêm já com software, ele vai cá, você pode acessar o computador e controlar, programar o software. Mas, se quiser usar o bom e velho painel, né, o console, dá para fazer mesmo. Um pouquinho do E3, eu acho que muita gente quer ouvir, né? A gente vem aqui e fala de marca, faz lançamento e dobra um pouquinho de E3, depois sai daqui e fala para ninguém, falou de E3, fica um pouco faltar, se vai estar faltando alguma coisa, né? Então, um pouquinho do conceito de produto novo, para quem realmente sabe um pouquinho mais, vai ser a facilidade do uso operacional. Então, ele vai ter uma plataforma em que o software dele, apesar de ser um software muito parecido com o software atual, ele vai ser simplificado. Então, a E2 tem muita informação. Para quem já tem muita experiência, consegue se virar com a E2. Mas sempre se um cara nunca mexeu, nunca viu na vida, ele pode intimidar um pouco, digamos assim. Agora a E3 ela vai ter uma interface muito mais simples, muito mais fácil, você muito mais amigável de trabalhar com ela, tá? Com certeza, o seu produto novo ele vai chegar com um cliente mais avançado de tecnologia, né? O processamento dele vai ser muito melhor, é evidente, porque o seu produto novo, então ele vai ter 30 megapixels hoje de processamento, né? Comparado a ele está com 20, então são 4 vezes mais capacidade de processamento, tá? Então, justamente também o conceito dele para também respeitar toda a parte de investimento, né, de melhorar toda a parte de quem está pensando em investir em inglês, então toda essa questão de compatibilidade de placa, você pode construir ele do jeito que você quiser, você pode fazer um projeto assim vazio e preencher ele com as placas do jeito que você quiser. Tem uma série de conceitos em cima do produto, justamente para isso, para facilitar também essa transição, tá? E a parte toda de upgrade. Então, a gente tem já um programa já pensando no futuro, o que vai ser, o que vai ter, o que vai chegar para frente, a gente vai lançar no futuro outros firmwares e outras funções que ele vai ser colocado, tá? No conceito dele geral, a gente já está pensando numa plataforma que vai ser possível já trabalhar com 8K, 120 Hz. Tá? Apesar de usar as mesmas placas e vai ser até de certo modo parecido com o da E2, ele vai ter uma capacidade superior. Né? Então, a princípio você pode usar as mesmas placas, mas no futuro, evidentemente, a gente está preparado, pensando já em lançar também placas de maior capacidade. Tá? Ele vai ter o mesmo processamento que chama a FINA, né, dentro da empresa, que vai chegar começa com 60 Hz 444, mas ele pode chegar com um processamento maior. Tá? E vai ser mais robusto aqui, usando as interfaces e algumas previsões, né, no projeto da E2 que vão ser melhorados. Sempre é o conceito final do produto, né, então um pouquinho de cada coisa que eu falei. E aqui, a última parte, que é a parte de sistemas integrados, né, que a gente também comercializa, que são as partes de realidade virtual. É uma curiosidade. Então, a gente trabalha hoje com Powerwall, Canvas, né, e Cave, nas cavernas digitais.
São aquelas soluções de realidade virtual que eu comentei com vocês que tem em indústrias e em universidades. O pessoal usa isso muito para pesquisa, para desenvolver projetos, e a Lab hoje consegue fazer tanto o desenho como a medida de toda essa solução. Projetores, espelhos, estrutura unitária, telas. As telas são da BAC, da marca BAC, são telas de altíssima performance, né, em vários tamanhos, várias escalas. Você tem, por exemplo, dentro de um case gigante, os projetores ficam no teto, e você projeta tudo na tela dos colores. Né? Você tem toda a parte de realidade virtual, com sistema de rastreamento, óculos em 3D, joystick, toda a parte de controle. Falei um bocadinho, né, Rogério? Agora vou passar para você novamente. Minha apresentação termina por aqui. Vou ficar aqui o resto dos dias, se vocês quiserem fazer perguntas, se tiver qualquer dúvida, vou ficar aqui. Obrigado. Vai utilizar a PDS na prática. Né? Então, para que tipo de situação, para que ambiente, quando, como a gente pode utilizar uma PDS ao invés de usar, por exemplo, uma Online 2. A gente já recebeu, inclusive, umas solicitações do próprio mercado, né, que é uma dúvida, principalmente de diretores técnicos, que às vezes conhecem muito sobre a E2, que sabem da qualidade dos recursos, sabem aí dos recursos de E2, né? Mas com a PDS não sabe, né? Mesmo sendo a mesma marca, acaba criando algumas dúvidas aí. Então o que nós vamos fazer? A gente vai mostrar alguns slides aqui da PDS com alguns recursos e depois a gente vai mostrar no software como efetivamente isso acontece, alguns recursos, né? Algumas funções, etc. Depois a gente pode ter marcado uma outra oportunidade aí, um treinamento mais profundo referente a isso, né? E aí hoje foi mais para esse overview para vocês e falar um pouco sim sobre os recursos dela, para que vocês possam começar a utilizar nos projetos de vocês, tá? Então a PDS ela faz parte de uma série onde ela tem alguns modelos, tá? O que nós determinamos para o mercado brasileiro? A PDS 4K SDI, que ela já tem entrada HDMI e tem entradas e saídas HDMI 2.0 e entradas e saídas 12G SDI, tá? Que faz o 4K 60 Hz. Bom, o Paulo já falou a respeito da linha, não vou ser repetitivo, né? Então, essa aqui é a linha da barca, os processadores de grande porte, a PDS que entra aqui e a Image Pro. Então, vamos efetivamente falar da PDS. Então, aonde eu posso utilizar uma PDS 4K? Eu posso utilizar numa sala de treinamentos, por exemplo, uma sala de seminários, né? É uma aplicação para esse tipo de produto. Uma outra situação entrega aqui nessa situação 2 4K a 60 Hz, ok? 2 4K a 60 Hz. Então, aqui eu posso trabalhar nessa situação aqui, trabalhar programa, preview e programa, ok? Que para quem trabalha com eventos, a grande maioria trabalha dessa forma, né? Trabalha sem preview, trabalha em escuro, é meio complicado. Então ele entrega 2 saídas independentes 4K 60 Hz, tá? Então a gente vai falar de redundância, vai falar sobre outros aspectos aí. A PDS, ela vem de uma origem, né, que é a própria PDS, que foi lançada pela Barbie há uns 10 anos, talvez até um pouco mais, que é a PDS 902 3G, o produto ficou extremamente famoso no Brasil, muitas empresas adquirindo, tem muitas unidades aí sendo utilizadas até hoje no mercado. A 902 3G é um switcher Full HD, basicamente, né? Quando com o advento do 4K, e aí a Barbie nesse momento já tinha a E2 e já tinha a S3, que são esses dois modelos aqui, ó, que é a mesma plataforma, o que ela poderia ter feito? Ter transformado a PDS 902
não obedece 4K, certo? Sim. Ela fez isso? Não. Ela só manteve o nome. Por que ela não fez isso? Porque ela pensou o seguinte: se eu vou transformar a PDS 902 em uma plataforma 4K, baseado na estrutura que a Barco já utiliza há muito tempo, eu vou transformar isso dentro da mesma plataforma, da mesma família de switchers. Então, hoje, a PDS 4K, ela não é uma PDS 902 melhorada, ela é uma E2 menor. Ela é uma S3 em miniatura. E aí vocês vão ver o porquê. Né? Porque se fosse uma atualização da 902, era simplesmente trocar algumas coisas na parte de controle, trocar os inputs e outputs para fazer 4K. Seria até muito simples fazer isso. Não era uma alteração muito complexa. Mas eles foram além disso. Né? Não, peraí, vamos transformar isso e colocar tudo dentro da mesma família. Né? Por quê? Porque, operacionalmente falando, fica muito mais simples. Se quem aqui sabe usar a E2? Ou já usou a E2 em algum momento da carreira? Você já usou? A PDS 902 usa exatamente o mesmo software da E2. PDS 4K. PDS 4K usa o mesmo software da E2. Ou seja, mantendo, claro, as diferenças de recursos, a gente já vai ver daqui a pouco, né, porque é uma suíte pequena em comparação com o E2, os recursos são os mesmos. A forma de eu operar é exatamente igual. Então, ou seja, se eu aprender a usar uma E2, eu uso uma PDS, eu uso uma S3, sim. Se eu aprender a usar uma PDS 4K, eu consigo também usar uma E2, sim, a E2 vai ter alguns recursos a mais, por questões óbvias, né, uma máquina mais poderosa, mas os recursos são os mesmos. Então é mais ou menos assim, ó, eu aprendo a dirigir em um carro que serve para qualquer outro, porque as funções são as mesmas. A forma de os pedais, né, acelerar, frear, trocar marcha, não sei o quê, apesar que hoje é uma lei automática, mas enfim, é o mesmo conceito. Então a Barco pensou nisso, facilitar a vida dos senhores, facilitar a vida de quem usa o produto no dia a dia. Consequentemente, diminui o custo operacional para as empresas. Porque imagina o seguinte, antigamente, quem sabia usar uma PDS 902 3G, 4K, não Full HD. Não uma portinha HDMI 1.3, mas uma porta HDMI 2.0. Aí você sabe, mas se é multiviewer, por que precisa ser 4K? Você pode utilizar esses recursos de uma forma até diferente. Pode colocar, por exemplo, usar o preview ali, o multiviewer, como se fosse, não é uma fonte, mas posso gerar uma imagem lá sozinho e colocar. Não vai ter tratamento, etc., mas dá para usar, além de multiviewer, posso usar para outra função também. E o principal uso do 4K multiviewer é que você pode colocar com qualidade vários inputs e outputs na mesma tela, porque a resolução é alta. Imagina colocar 6 inputs e 4 outputs numa tela Full HD, HDMI 1.3. Como é que vai ficar? Aqui não, aqui eu vou ter 4K 60 Hz. E algumas coisas eu vou pular porque é mais do mesmo, tá? Bom, ele trabalha também com background e com PIP, ou layers, né? O BG, padrão básico, não ocupa nem layer e nem processamento, ok? Só tem um detalhe, o BG tem que estar no tamanho da saída. Ele tem que ser produzido no tamanho, na resolução do output. Mas eu não posso
de repente, pegar o arquivo, jogar no Resolume, dar uma escalonada no Resolume, gerar um arquivo de um determinado formato, ou de um formato da saída? Pode. Aí é a famosa adaptação técnica brasileira, ou cambiar. Mas, se eu quiser um DG ponto a ponto, aí tem que ser gerado na resolução. Pode ser mapa? Não, é imagem estática. Ela tem um recurso que ela pode transformar um input em MG. Tá? Isso dá. Só que consome o processamento. Tá? E toda vez que eu falo em alguma coisa que tem movimento e etc., aí não tem jeito. Mas ele consegue gravar. Como ele tem 6 inputs em HDMI 2.0, eu posso falar assim: olha, eu quero um BG em movimento. E eu vou falar para a processadora que o HDMI 1, por exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa, mas o HDMI 1, o input 1 é o BG live. Então, o sistema entende isso e passa a ser o BG. É o mesmo recurso que tem na Windows. Estamos cobrando por pergunta, pode falar. Sobre o anterior, se for tivesse 4 GHz, independente de instaladas, né? Sim, independente. A pergunta foi, quando nós temos os 4K de saída em 30 Hz, e são independentes e escalonáveis independentes? Sim, são escalonáveis independentes. Tá? Por quê? Porque é um processador que traz bastante recurso ali. Tá? O que mais que nós temos aqui? Bom, aí mostra aí algumas funções de transição, fade in, fade out, né? Através dos 4K, mostra os recursos. E esse aqui, nosso ponto de vista, é a cereja do bolo. Tá? A Barco, eu falei para vocês no início que a PDS ela tem alguns modelos, tá? E a gente optou por trazer para o Brasil a PDS 4K SDI, que já tem as entradas em HDMI 2.0, as entradas em 12G SDI, as saídas em HDMI 2.0 e a saída em 12G SDI. E adicionalmente, ela tem um slot aqui, que o Mauro já comentou para vocês, que é o cartão Gantt. No cartão Gantt, além de 2 portas de áudio Gantt, eu tenho 2 entradas DisplayPort 1.2, 4K 60 Hz também. Então, quando eu adiciono esse cartão aqui a ela, eu posso ter 6 HDMIs 2.0 de entrada, 2 12G SDI e mais 2 DisplayPort 1.2, ou seja, 10 inputs independentes, ok? Mais o Gantt, né? Aí, daqui a pouco os chineses vão arrancar meu pescoço aqui, mas vamos lá de novo para o nosso componente do outro lado do mundo, né? O que eles fazem com áudio? Eles processam áudio? Sim. Que tipo de áudio? Analógico. Como é que está o mundo hoje? Digital. O Gantt está entrando cada vez mais forte no processo. Por quê? Porque aqui eu uso um cabo de rede. Basicamente isso. Tá? E aí o que eu consigo fazer com esse cartão? Aí ele vai contar para a gente daqui a pouco, não sei exatamente qual, mas aqui ele já começa, que eu posso, por exemplo, trazer o áudio embarcado e desembarcado via Gantt. Isso é uma coisa. Outra questão é que nós não tínhamos casa de ferreiro e espeto de pau. Nós não tínhamos um sistema Gantt aqui, né? Espero que no futuro nós tenhamos para mostrar isso ao vivo para vocês. Aqui a gente está usando o microfone da Shure, que nós somos distribuidores, mas é um microfone convencional, é um SRX. Se fosse um Gantt,
o próprio switcher já ia gerenciar o meu áudio aqui, o áudio do microfone, mais o áudio do computador. Então ele faz todo um ecossistema aqui de gerenciamento. E mais, se nós estivéssemos fazendo uma transmissão, daria para também selecionar o canal de áudio da transmissão. Quem faz isso? Quem faz isso é o Dante. Mas se ela tem o protocolo Dante, ela faz parte desse ecossistema. Percebendo como ela é realmente poderosa? Então, por que nós optamos por ter o cartão Dante como opcional? Porque não é todo mundo que usa áudio. Porque muitos eventos ainda se contrata lá empresa de vídeo, empresa de áudio, empresa de luz, não é? Então, nesse caso, o áudio não seria tão importante. Por isso a gente optou por ter o cartão Dante separado. Mas, olha, eu quero a minha PDS com cartão Dante, sem problema nenhum, a gente inclui o cartão Dante. Eu vou comprar PDS agora sem cartão Dante e amanhã, daqui um ano e meio, 2 anos, eu quero colocar o cartão Dante, sem problema nenhum, liga pra gente e a gente resolve isso. Bom, aí Dante é aquilo, né? É uma rede, né? É uma rede cabeada por RJ45, né? Cabo de rede e tal, que pode ser utilizado de uma forma até muito mais simples, via networking, posso conectar alguma coisa aí Wi-Fi, enfim, tem aí infinidade de possibilidades, tá? E o áudio, ele pode ser entregue para a audiência online, que foi aquilo que eu falei há pouco, né? Então, se esse evento tivesse sido transmitido pela internet, a gente entregaria através do Dante um canal de áudio específico, que foi aquilo que nós falamos já. Bom, então aonde que eu vou usar no caso de live eventos, né? Então ele suporta a audiência pessoal, né, teste a teste, como está aqui, ou a audiência remota, então está sendo transmitido. Captura do áudio que já vem embarcado, no caso do computador, vem através do HDMI, né? E depois eu consigo, através da placa Dante, separar isso. Mandar para uma caixa, mandar para uma gravação, enfim, dar o tratamento que eu acho interessante, né? Então, e captura também o áudio do microfone, que foi o que nós já falamos ali, tá? Bom, a latência a gente já falou a respeito. Agora, aqui eles mostram a latência na prática, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Não posso sair do meu quadrado aqui, senão o meu diretor lá me dá bronca. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram uma imagem e detalharam ela com o sistema Barco e com o sistema do concorrente. Porque esse aqui é um outro recurso, outra característica do processamento Barco que o nosso concorrente não consegue chegar por enquanto. Aonde o nosso concorrente ele não consegue processar 12 bits no século de cores 444. Ele consegue fazer no máximo em 420. E aí você cria os artefatos. A imagem fica exatamente assim, com artefatos e sem artefatos. Então aqui, a lanterna desse carro aqui, com artefatos, né? Parece que está meio fora de foco, não sei o quê. E aqui no formato 444. Tá? Ou seja, é uma E2 em miniatura. É uma processadora profissional em miniatura. Aqui eles criaram um slide, né, para mostrar com o uso da PDS, né, como é que ficaria e sem o uso da PDS. Né, então, o quanto mais simples e qual o resultado que você tem aqui quando você tem um sistema gerenciado pela PDS 4K. Né?
E aí, óbvio, eles colocam alguns produtos que eles fabricam, que é o caso aqui do ClickShare, que é o sistema de troca de slides, né? Mais por corporativo. O painel frontal a gente já falou, né? Percebam que ele tem duas linhas de 10 botões aqui, ó. Aqui ele tem logo, e aqui ele tem freeze, e aqui ele tem o take. Mas daqui para cá ele tem 10 botões. Por quê? Duas linhas e 10 botões. Lembra que nós falamos que se incluir o cartão Dante passa a ter 10 inputs? E quando a gente trabalha programa e preview, eu tenho duas saídas independentes. Bingo. Saída 1, saída 2. Por isso que tem 20 botões aí alinhados em duas linhas de 10. Tá? Bom, então aqui, essa aqui. Como a gente já disse, 6 inputs HDMI 2.0, faz 4K 60 Hz, 12 GSDI 4K 60 Hz, 4 outputs HDMI 2.0, 4 12 GSDI 4K 60 Hz também. Aí tem um negócio interessante aqui, ó. Percebam que tem 4 conectores aqui, certo? Aqui no multiviewer. Tem 4 conectores aqui, não tem? Ó, programa 1, 1A, 1B, 2A, 2B. Por que foi feito dessa forma? Quando eu estou operando ela com 4K 30 Hz, com 4 saídas independentes, cada conector desse está mandando para um lugar com imagens distintas. E quando eu estou utilizando 4K 60 Hz, não são só duas saídas, a segunda vira clone. Para quem trabalha com painel, isso já é uma sacada. Ah, mas e essa conexão aqui, essa linha de conexão aqui? Essa linha de conexão diz o seguinte: se eu estiver utilizando HDMI, o 12 GSDI passa a ser clone. Se eu estiver utilizando o 12 GSDI, o HDMI passa a ser clone. Ou seja, a flexibilidade que ela dá, de repente fazer um retorno de palco, né? Eu pego o clone e coloco lá no palco, enfim, muito flexível, né? Exatamente com um recurso bem pensado aí. Aí antes, vamos falar de novo e tal. Esse clone é instalado? Ele é igual clone, né? Ele é instalável baseado no clone principal. Se instalou o principal, instalou o segundo é cópia. Clone é cópia. Você não consegue instalar ele individualmente, a não ser que esteja em 4K 30 Hz, que aí as 4 saídas são independentes. Aqui você está usando duas saídas, principal clone. O clone é uma cópia fiel daquilo que está acontecendo naquela saída. Então não tem como escalonar ela individualmente. Entendeu? Alguém vai se perguntar? Eu tenho uma pergunta sobre a plaquinha que conecta esse Dante, só queria responder o Deus, por exemplo. Porque pelo que foi falado na parte, também teria o Transport Deck. O que fazer a imagem IPMX? Tem uma plaquinha? Não. Então, a ampliação no chassi é só o Dante, tá? Isso aí que o Mauro falou, que é o I/O, alguma coisa lá, aquilo lá é um TX-RX tipo de fibra, tá? Aquilo não é uma placa que você insere no hardware, aquilo é um hardware da parte, é como se fosse, mantendo as devidas, né, diferenças, é como se fosse isso aqui, ó, tá? Você conecta o cabo aqui nela, e aí tem a saída, vai do outro lado, tem outro desse aqui, entendeu? TX, RX, tá? Como ampliação, é somente hoje, tá? Hoje, somente a placa Dante. Pode ser que no futuro a Barco
invente alguma coisa. Sei lá, vamos supor que ela invente, não existe, algo que eu vou falar agora, tá? Vamos supor que existe um cartão de fibra. Certo, chefe? Tem que a sua ideia, hein? E a Barco cria uma saída de fibra. E aí você usa um slot para colocar. Hoje não existe, tá? Existe para E2, para PDS não. Então hoje, PDS, somente o cartomante. Quantos picos a gente consegue ter chegando no background? Você pode usar o background como um layer, né? Quantos picos você acha que a gente fica independente para a gente ter uma tela? A quantidade de layers depende dos inputs, depende dos outputs. A gente isso não envolve um lugar assim. A lógica é essa que falamos, só É exatamente a lógica da E2, não da E2. É um projeto muito antigo. O que ele faz é o seguinte: se eu estiver utilizando em 4K 60 Hz, eu tenho um DG e um layer por saída. Ok? Um DG e um layer. Ah, não dá para o PIB? Dá. Mas, o que acontece? Transição de siglas, recursos de transição, recursos de lei, são situações que requerem processamento, requer capacidade de processamento. Então, o que a Barco fez? A Barco fez o seguinte: quando você estiver utilizando em 4K 60 Hz, você vai ter um DG e você vai ter um layer em 4K 60 Hz, siglas. Okay? Dá para fazer 4K 60 Hz com 2 layers? Dá. Só que não siglas. Ok? Por quê? 2 layers 4K 60 Hz, nós estamos falando de 16 milhões de pixels. Não tem capacidade para isso. Não tem capacidade para isso. Tá? Então o que eles fazem? Tira um recurso e põe outro. Agora, se eu estiver trabalhando em 4K 30 Hz, BG e mais 2 layers com Seamless Transition. Independentes. Por quê? Porque 4K 30 Hz ocupa muito menos memória, muito menos capacidade de processamento do equipamento do que o 4K 60 Hz. Pô, mas só porque mudou o número de 30 para 60, essa mudança de número de 30 para 60 muda um monte de coisa. Por isso que às vezes a gente que está no dia a dia no campo fala assim: poxa, por que o fábrica não coloca isso aqui? É tão simples. É só colocar um botãozinho aqui. O que para a gente parece ser muito simples, para o processamento nem sempre é muito simples. Tá? Então ela pensou nisso, porque ela falou assim: poxa, eu vou criar um switch a 4K 60 Hz, mas na verdade eu vou entregar só um layer por saída, quando for no caso de 4K 60 Hz. Não, ela criou uma situação 4K 60 Hz, então se eu precisar só trocar inputs, eu vou arrastando, jogando lá, eu vou fazer isso daqui a pouco, e morreu a história. Ou se não, eu coloco 2 layers, e aí não fica tão simples a operação, mas é possível fazer. Por que ela fez isso também? Porque como o sistema tem vários recursos, eu posso montar como se fosse uma playlist, né, de arquivos, de situações pré-programadas, né, eu posso já deixar tudo isso gravado. Então depois eu só vou lá e vou chamando aquelas memórias e ele vai montando para mim de acordo com aquela necessidade. Tá? De novo, flexibilidade, pensando no investimento. Respondi? Mais alguém? Pessoal, se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Agora só me chama aí, me breca, fala: meu, dizendo breca aí, eu vou falando e a gente vai embora. Bom, aí aqui, óbvio, né, tá mostrando que reduz
o tempo de setup usando voltando no caso do Dante. Né? E aí, para finalizar essa parte, daí a gente vai pôr a mão na massa, como é que eu consigo operar a PDS? Okay? Eu consigo operar a PDS apertando o botão. Eu consigo operar a PDS através do API externo. Ok? Como é que chama mesmo? Que um monte de gente usa lá, o Stream Deck. Roda com o Stream Deck. Às vezes o software do Stream Deck não está tão alinhado, mas funciona. Tá? Funciona com o Stream Deck. Event Master. Event Master é o software da Barco. Como é que faz para ter o software da Barco? Entra no site barco.com e faz o download. Quanto custa, Rogério? Nada. Mas eu queria estudar um pouco mais sobre o Event Master. Eu consigo usar ele sem estar conectado, sem estar plugado num processador? Consegue até fazer um desenho de um projeto e depois transformar ele num projeto real. Tá? Isso também é bem interessante. A outra forma de operar são com as mesas, né, que a Barco já tem há bastante tempo, a EC30 e a EC50. Só não a EC200. A EC200 é aquela grandona, que parece uma mesa, né, tão grande que é. Aquela única que não fala com a PDS. O resto, e são mesas da E2. Tá? Antes da gente colocar a mão na massa, vou até deixar o meu contato aqui, se alguém quiser me chamar, fique à vontade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Unportbase, né? O Mauro já falou bastante a respeito, não vou falar sobre detalhes técnicos, nada, mas a gente vai falar sobre o lançamento. Então, o lançamento da E3 já marcado no Brasil, 1º de outubro de 2024. Nos dias 2 e 3 será o treinamento operacional da E3, que muda em relação à E2, porque muda a plataforma. A E3 é uma processadora 8K de resolução, o software mudou, o software é um software mais amigável do que é. A da E2 já é fácil, mas a da E3 é mais fácil ainda, é mais amistoso, mais amigável, e será feito esse treinamento nos dias 2 e 3. A gente ainda está discutindo com a Barco se a gente vai ter 2 turmas, se vai ter uma turma só certificando. Isso ainda está em fase de negociação. O que já está certo é a data. Primeiro, pode marcar na agenda de vocês. 1º de outubro, lançamento. Aonde vai ser, Rogério? A gente ainda não tem um local. São Paulo, com certeza, mas a gente não tem um local. Provavelmente algum hotel, não sei. E os treinamentos, dia 2 e dia 3 de outubro, exatamente aqui neste endereço. Tá? Quanto vai custar esse treinamento, Rogério? É isso aí, de graça. Bom? Bom, antes da gente pôr a mão na massa, alguém quer perguntar alguma coisa? Hoje a gente brinca um pouquinho aqui com o software, e aí eu vou abrir para vocês, se quiserem mexer, fiquem à vontade. Tá? Event Master, né, como nós dissemos, entra no site da Barco, lá barco.com, e pode fazer o download. Inclusive tem uma aba lá dentro do Barco Control que chama My Barco. Tá? Vocês podem se inscrever no My Barco. Okay? Vai ter alguns dados lá, login, e-mail, qual a empresa, qual é o propósito, o que vocês estão interessados, não sei o quê. A Barco autoriza e aí vocês começam a ter algumas informações adicionais do normal que tem no site. Tá? Para fazer o download do software, não precisa nem se inscrever no MyBarco, mas se quiser, fique à vontade para se inscrever no MyBarco. Bom, então esse software aqui, quando ele está plugado numa PDS,
um pouquinho diferente do que ele faz na Linux, ele já monta, ele já traz o processador aqui e já monta os screens, ele já monta as telas, tá? No caso, quero um pouco diferente, porque no caso do Android eu tenho que montar as telas manualmente, pelo fato de eu montar o cenário que eu queira. Então, no caso da PBS, como ela é mais limitada, nós temos dois formatos. O formato principal, o formato básico é esse aqui, dois outputs independentes, ou trabalhar com 4 outputs independentes em 30 Hz. São as duas possibilidades de operar. Então, é por isso que ele já traz isso voltado. Os inputs, os outputs e os screens. Tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar o nome do screen, posso colocar o nome que eu quiser, eu posso mudar o nome do input e do output, colocar tipo assim, ó, PPT principal, vídeo institucional, enfim, o que for, e na saída a mesma coisa. Tela principal, tela de retorno, tela não sei o que, eu posso renomear as telas, tá? As saídas e as telas, tá? Isso tudo é feito através dos ajustes aqui, ó, tá? Que é extremamente simples, né? Vocês vão perceber que o software da Largo, ele parece ser um pouco complicado, mas não é. Ele segue uma lógica, tá? Aprendeu essa lógica, vai bem tranquilo realmente. Então, por exemplo, se eu clico aqui no screen e eu quiser mudar alguma coisa, eu vou aqui em cima e mudo a informação, tá? Ele me abre as informações aqui, de resolução, de frequência, né? de quantas saídas tem, o nome, eu faço tudo aqui, ó. Tudo nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, vou trocar o nome aqui, vou colocar Latinus. Pronto, já mudou o nome do meu screen aqui para Light Vision, tá? E assim sucessivamente. Mesma coisa com o input, mesma coisa com o output. Eu posso mudar a resolução tanto do input quanto do output, tá? Se eu quiser trabalhar com ela como Full HD, pode, sem problema nenhum. Altera a resolução lá e acabou. Resolução, frequência e acabou, tá? E depois a parte que mais interessa aos senhores é isso aqui, ó. Aqui é o simulador, tá vendo? Aqui, ó. Essa aba aqui, ó, é a aba do simulador. É onde eu vou clicar para brincar com ela offline, com o software offline, sem estar plugado. Porque se eu entrar no simulador, ela vai falar que ela está tentando buscar um processador e não está encontrando. Tá? Então, para eu usar ela offline, é aqui no simulador. Antigamente tinha que rodar o software à parte, agora está tudo dentro dessa versão aí, já está tudo embarcado. Ficou muito mais simples, inclusive. Então, voltando lá no sistema, aqui é a parte de operação, né? De criação e operação, que eu já vou mostrar para vocês. Depois aqui, nós temos o multiviewer, que eu posso criar alguns cenários de multiviewer aqui, não precisa ser necessariamente nesse formato, eu posso também trocar o nome do multiviewer, enfim, mudar a cor, colocar aí alguns recursos bastante interessantes, tá? Aqui, se eu for utilizar uma controladora, eu posso fazer as programações e já programar os botões da controladora por aqui. Eu já ponho todas as funções da controladora aqui. E aí, quando eu plugar a controladora, a mesa, né? Ela já vai estar programada, ela já vai entender isso aí. E o último item aqui é o settings, aí tem diversas informações ali, inclusive o manual dela. E o famoso Factory Reset, né? Que isso aqui se recomenda fazer toda vez que a switcher volta de um evento. Por quê? Porque para a gente limpar qualquer sujeira de sinal que possa ter ficado ali. Tá? Então, se
façam isso. Ah, mas daqui 2 dias eu vou usar exatamente o mesmo cenário, não importa. Deixa gravado o projeto, grava os aulas do projeto e dá um reset para limpar efetivamente. Porque a gente tem que entender que esse sistema, cada hora está ligado com uma corrente elétrica, cada hora está plugado com um cabo. Então são situações que podem eventualmente criar aí alguma situação aí de mau funcionamento. Né? Então, voltando à parte operacional, então uma vez isso aqui configurado, é basicamente arrastar. Né? Você pega aqui o input, arrasta para o preview e dá o take, ou com transição ou sem transição. É basicamente isso. Ah, mas eu posso fazer só isso? Não, tem um monte de coisa que pode fazer. Então aqui tem o VG, na parte de background, que a gente criou aqui um arquivozinho, né? Tem aqui as informações do layer. Então, por exemplo, eu clico em cima do layer aqui, eu posso trabalhar esse layer, desde mudar o nome do layer até colocar a borda, mudar a cor da borda, a espessura da borda e etc. E um outro recurso que essa processadora tem, que é extremamente poderoso e que, de novo, se diferencia da grande maioria dos nossos amigos do outro lado do planeta. Ele tem chroma key e luma key. Tá? Por que é importante chroma key e luma key? A gente está num momento hoje, principalmente quando se faz transmissão, de derivas. Se a switch não tem chroma key, faz a libra como? Eu pego o resolute lá, gero não sei o quê. Tá sujeito, né? O brasileiro para isso é fantástico. Mas por que eu tenho que agir esse negócio faz isso para mim? Sabe, se eu tenho que ficar pensando como é que eu vou gerar a libra, como é que eu vou simular um croma, entendeu? Ela já faz. E onde que ela faz? Dentro do layer. Você determina que esse layer aqui é o layer de croma, ou de luma, não importa. E ela passa a funcionar dessa maneira. Uma outra questão extremamente usada aí pelos operadores de E2, principalmente, são os recursos dos presets. Então eu posso criar um preset e esse preset simplesmente eu jogo em cima do layer e mando executar. Pronto. Uma outra função interessante é o seguinte: vamos supor que a janela, que o PIP, né, tem que estar sempre numa posição determinada. Eu crio uma função chamada QE, que eu determino se ela tem borda, se ela não tem borda, a posição, o tamanho, se ela tem um input específico para alimentar. A hora que eu chamo a função QE, que é a mesma coisa, que é igual ao que eu fiz agora com a programação lá dos presets, a hora que eu jogo em cima do layer, ele já arruma aquele layer e já coloca na posição que tem que ser. Ou seja, são recursos de uma processadora extremamente poderosa. Tá? Depois aqui embaixo, a gente tem. Olha o que tem de função aqui, gente. Eu posso, por exemplo, colocar uma janela. Deixa eu tirar esse cara aqui. Posso trazer, por exemplo, um PIB aqui e depois enquadrar aonde eu quiser. Mas vamos supor que de repente eu falo assim: não, mas eu preciso desse cara na tela cheia. Como é que eu faço? Aqui, Pronto. Deu um clique, já subiu a tela cheia. Então ela tem muitos recursos para essas coisas. Jogar para a esquerda, jogar para a direita, jogar para cima, jogar para baixo, colocar cortininha, enfim. É uma processadora. Isso aí realmente precisa marcar um dia para fazer treinamento operacional. Não dá para um bate-papo de algumas horas mostrar todos os recursos dela, porque é muita coisa.
Aí vem o ponto principal de toda essa nossa conversa. Quanto custou a obedece no Brasil hoje? O que vocês acham? Depois de ver tudo isso, feio, 80, entre 43 e 47. O quê? Equivalente a 8.200 dólares. Muito baixo. A placa dele custa mais $1.800, mais ou menos, tá? Depois eu passo o valor mais correto, mas é mais ou menos isso. Então, se você pegar, vamos colocar 1.800 para arredondar o número. 1.800 com 8.200, 10 mil? Com 10 mil dólares, 50 mil reais, 50 e poucos mil, 55 mil reais, 54 mil reais, eu tenho uma processadora 4K, 60 Hz, com Outlook. Que tal? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um favor para vocês. Como tem segredo, sabe pra gente, não deixa o chinês ouvir isso não, tá? Brincadeira. Pergunta, gente. Tem para entrega? Tem para entrega. Aí, não sendo repetitivo, mas é bom a gente sempre frisar os pontos importantes do que o Mauro já disse para vocês. 3 anos de garantia Brasil. Aí no suporte técnico que o Mauro já explicou para vocês lá, de apoio, manda um e-mail, os caras entram em contato, não sei o quê. E outra coisa, né, gente? A hora que vocês vão numa house, o diretor técnico chega, pode ser o mais assim exigente possível, e vê lá um equipamento barco, é muito diferente do que chega lá vendo um equipamento XPTO, não vou falar a marca para vocês, né? É muito diferente. Sem considerar, aí não é só a questão do branding, né, da marca, mas da qualidade. Da qualidade do produto. Então hoje nós temos um suíte poderoso, leve, pequeno, barato dentro das características bem óbvias, né? E com marca que é uma das principais do mundo. Agora só os senhores. Bom, muito obrigado. Espero ter atingido aí os objetivos de vocês. Espero ter colaborado, né? Nós esperamos, na verdade, ter colaborado com vocês aí de alguma maneira, porque é importante essa troca de informações, trazer sempre essas informações, porque vai ajudar o mercado a se profissionalizar cada vez mais e, sobretudo, utilizar ferramentas. Porque às vezes o cliente fala assim, eu não vou comprar um switch card porque é caro demais. Não é. Nós falamos agora que não é. Entendeu? Então, pensem na próxima aquisição de vocês, uma recomendação de vocês, contem com a gente, fique à vontade. Muito obrigado.